Nós precisamos de aplicar Display Flex aqui em alguns elementos para ele ficar exatamente alinhado conforme a gente quer. Este left tem de ser Display Flex. Ou seja, a gente até quase copia a nossa regra. É a parte left, ponto left, que é uma classe, vai ser Display Flex. E reparem num trabalho que eu tive de ter aqui de propósito. O About, o Portfolio e o Contact têm de estar dentro de alguma coisa. Porquê que ele tem de estar dentro de alguma coisa? Porque eu vou ter de colocar Display Flex em cada um destes elementozinhos. É uma trabalheira que a gente está a ter, mas é também um olho ao detalhe, porque não existe assim uma maneira mais fácil. A não ser que eu tenha uma imagem que não faz sentido nenhum ter uma imagem em vez de texto, né? Mas é um trabalho que a gente vai ter, colocar cada um destes A's com Display Flex para conseguir alinhar cada um dos elementos, está bem? Então para já coloquei Display Flex na parte left, já estamos cada vez mais quase, até não vou colocar o span também na home, só para garantir que estamos alinhados, temos as mesmas regras. Ok, aqui dentro do left temos um A, que também tem Display Flex, ou seja, bora lá, este link também é Display Flex, reparem que ali o seletor está diferente. Mas o que vai acontecer é que este elementozito About vai ser também Display Flex. Até posso fazer aqui, ó, duas regras para dois elementos, é meter uma vírgula. Okay? Os spans que estiverem aqui dentro vão ter Display Flex. E muito importante, isto eu vou ter de fazer duas regras diferentes. Porquê? Isto funciona assim, Display Flex, direitinho. Mas o span, estão a ver aquele alinhamentozinho muito pequenino? O About está um bocado acima. Como é que a gente vai resolver isso? Display Flex. Flex Direction. Column. Eu acho que vocês vão perceber o porquê. Que é, eu tenho de orientá-lo verticalmente ao centro, está bem? Tudo isto, só para conseguir alinhá-los. E ainda podemos também colocar aqui um padding left, um pequenino desvio, até pode ser na margin left, tipo de 4 pixels, coisa pequenina, só para criar ali mais intervalo. Falta só ali também alinhar, colocar na verdade um pouco de espaçamento naquela lupita ali, que seria #HeroNav apart right, a imagem que estiver lá dentro, pode até ser o right inteiro, vamos assim experimentar. Pode ter então um padding de 12 pixels. Isto vai ser feito a olhómetro, precisaria ter mais olho a isto, mas é para resolvermos isto de maneira rápida, que o elemento está alinhado. Agora, nós ao fazermos hover, eles têm de mudar a cor. Vamos lá. Este A, que tem aquelas regras todas que a gente tem de definir, se eu passar o rato, vai mudar a background color. Então vamos lá. Copy-paste disto. Muda o background color para um hashtag mais próximo do preto, 333333, mas isto só vai acontecer se eu fizer hover, um pseudo-selector, um pseudo-selector, que se só fala de um estado. Isto ó, quando eu passo o rato por cima, há ali uns olhinhos aos detalhes que eu tenho de olhar, mas acho que serve. Mudar a cor. E mudar a cor do interior. Isto é que é um passo mais complexo. Eu consigo fazer muito facilmente com o texto, mas com SVG eu teria literalmente de mudar o background color e eu deixo o background image, e eu deixo a vocês de pensarem numa maneira de fazer isso. Podem até usar um filtro que é muito mais fácil, mas eu vou só dar-vos aqui a ferramenta de como deveriam fazer para mudar a cor também, portfólio, né? Como é que eu pessoalmente iria resolver esta questão desta Kimninator não estar a mostrar? Ou utilizo uma ferramenta externa conforme a gente viu na referência, o Font Awesome, e assim podemos manipular a cor diretamente do ícone, ou então eu teria, na verdade, para estes elementos eu teria dois ícones, portanto uma imagem para o person, em que se eu fizer hover de um, eu posso dizer que se eu fizer hover, o ícone ali dentro não vai aparecer. Ou seja, como é que eu faço uma coisa desaparecer? Display none. E o outro vai aparecer se eu fizer hover. Por exemplo, aqui quer dizer que se eu fizer passar por cima ele desaparece, coitado. Mas
Se eu fizer, por exemplo, aqui no right, eu ao fazer hover, posso dizer que um dos ícones desaparece. Portanto, vamos chamar a imagem com a classe, aqui vou inventar, mas é para vocês pensarem e se quiserem praticarem. Hovered icon, com duas cores diferentes. A imagem com o hovered icon, aqui não se coloca espaço para dizer que é a imagem com o hovered icon, desaparece se eu não fizer hover. E se eu fizer hover no right, ela vai aparecer display initial ou block ou o que é que for que ela tiver no início. Isso era uma solução que agora passou aqui na minha cabeça, que na verdade é melhor do que eu encontrei no ChatGPT. Socorro! He said it! Qual é que seriam os passos a seguir? Claro, olha ao detalhe, o facto desta cor não estar exatamente igual. Aqui, na verdade, poderia ser reclamado que o designer eu quero a imagem exatamente como ela vem. O que é que aqui seria para fazer a seguir? Este texto pode ter display block, ocupa o texto todo, este P também, texto todo. Isto aqui é só um P, um paragraph. Aqui um container com display flex, com este ícone que a gente já está a fazer. Aqui um P também, só com texto. Um P, outra vez. Não demora nenhum tempo, demorou tanto tempo a fazer esta parte, porque tem funcionalidade complexa, e esta parte não demorou. Aqui display flex 90%, display flex 85%, tudo um display flex com 4 elementos com flex row 1, lembram-se? Para ocupar o mesmo espaço. Portfólio com background, não tem nada que saber. Aqui também display flex row 1 para a primeira linha para 4 elementos. E esta parte aqui dá um bocado mais de trabalho, mas não é nada que a gente não aprendeu. Outra cena, o mobile. Lembram-se desta coisa que eu fiz aqui isto aqui envolve Bootstrap, envolve já as outras ferramentas. Mas uma coisa que a gente poderia fazer é esta regra aqui que eu acabei de falar, do hover se tiver um estado, se tiver noutro. Vocês podem dizer que este footer grandalhão aparece se eu tiver uma media query de mais de 768 pixels, por exemplo, e aparece um outro footer que vocês codificam se for menor do que 768 pixels, e esse já funciona de maneira diferente, ou por exemplo aparecem os botões na vertical. Ok, isso seria como eu codificaria esta página. Acho que não tem muito mais que saber. Aqui, coisas que também vocês poderiam olhar. Este elemento poderia ter mais spacing, portanto um gap maior. Esta imagem não está alinhada com o contact form em si. Isto são coisas que às vezes até pode ser melhor no site do que na própria referência. Mas é muito importante a gente implementar pelo menos uma ou duas referências e saber, e dizer a nós próprios, eu sou capaz. Para depois passarmos para designs complexos. Eu escolhi um bastante simples, porque se eu começar com complexo, depois perco muito tempo sempre com coisas desnecessárias, tipo detalhes e assim. Aqui, um detalhe. Este padding está um bocadinho maior de um dos lados, então tinha de ter aqui fazer um alignment ao centro. A imagem, assim, e eu poderia agora simplesmente continuar com uma outra section ID não sei o quê, rimei, para continuar para a segunda parte do website. Isto tem mais letter character spacing, a imagem aqui está a fazer muito contraste, por isso nem se percebe tão bem, a gente até pode experimentar retirar o filtro, colocar outro, só um momento. Acho que contrast. 60%. E brightness. 20%. Pronto. Parem como reduzi o contraste e aumentei o brightness e já estamos um bocadinho mais próximos do que é que está ali. Isto é tipo olho ao detalhe, mas não é o que me vai ensinar CSS. Eu estou a falar tipo aí de teoria da cor, uma coisa assim. Pronto, vá, tchau. Não, estou a brincar. O que é que a gente review? Vamos reviewar desde o início. Primeiro, se vocês estão confortáveis ou não com as várias etiquetas do HTML. Há outras que a gente não deu, que não são assim tão úteis assim. Por exemplo, listas. É só ir ver à net. Listas. É isto, pronto, já está. O L, a mesma coisa. Isto já está. O CSS é mais prático. O HTML é mais tipo ver e aplicar. Há coisas que eu também não me lembro. O nav, às vezes eu não me lembro. Mas eu sei que se olhar para o nav é de navigation. O section, se olhar para uma section é de secção. Por isso é que uma markup language é tipo mais ver e aplicar. Qualquer pessoa consegue olhar para isto e perceber que section é section, body, pronto, a gente não sabia, mas agora já sabemos. H1 heading 1. Sabemos então criar um fecheiro HTML. Sabemos a diferença do display block e display inline. Também percebemos um pouco do display inline block.
Sabemos trabalhar com seletores simples, até fomos até um pouco mais fora para os complexos. Um simples seria um ID, uma etiqueta ou um class, sobretudo um ID é um class, com o ponto. Mais complexo seria um elemento dentro de outro. Um elemento com um estado, ok? A2.hover, ou por exemplo, um elemento com uma classe, que seria por exemplo A.Diogo, sem espaço, tá bem? Depois trabalhámos o box model, padding, margin, border, box sizing, trabalhámos isso tudo. É tudo espaçamento, é tudo só rever o vídeo e chegam lá direitinho. O responsive web design, essa parte eu sugiro que trabalhem muito com grids, muito com quadrados, porque depois ter uma grid com 3 colunas é só enfiar tudo na mesma única coluna em mobile. Não é assim tão difícil trabalhar nesses moldes. É muito mais difícil até trabalhar a Hero Section, porque é sempre uma secção principal num website com contrastes mais elevados para captar a atenção do utilizador. Como é mais diferente da caixa, essa sim é muito mais complexa de implementar, não é tipo só um design grid. E trabalhámos o Flexbox, trabalhámos o que é Main Access, o que é Secondary Access, Justify Content, Align Items, trabalhámos também o Wrap, trabalhámos Gap e no fim também olhámos um bocadinho para o Positioning. Position Fixed, Position, o Static é o normal, se não meter nada, Fixed, Absolute, Relative e podem pesquisar sobre o Sticky, que é que se o scroll sair, o elemento fica ali preso, tipo o Sticky Header. Por fim, acabamos então com o design do website, que eu espero que consigam então implementar e vão ter também acesso a ele se tiverem dúvidas via repositório na própria plataforma. Quero então agradecer a vocês desde já para a atenção.